ele já adiantou, né? O Fernando Collor rompeu a tornozeleira, violou sei lá o quê, e não foi enviado para o presídio. E o relator do Collor era também o Alexandre de Moraes, né? Então tudo com o Bolsonaro é a primeira vez na história, etc. E A diferença entre a segurança pública no governo Bolsonaro e no governo Lula, o Lula cortou o investimento em segurança pública em 20%, para ser mais preciso, 22%, tá? E aumentou a verba de propaganda em 15%. Então, o governo Lula ele gasta menos com o que mais importa, que é a segurança pública, 20% ao ano a menos de investimento, é dinheiro pra caramba no acumulado, né? Aumento da verba de comunicação, de propaganda em 15%, o que acaba criando uma desvalorização e uma diminuição do combate ao crime organizado. Como a gente vê, um governo Lula que, do ponto de vista legislativo, não fez nada na área de segurança pública, apresentou uma PEC que não promove segurança pública e um PL de facção que foi completamente modificado pela Câmara dos Deputados. Então, eu queria que o Eduardo trouxesse a informação da história de El Salvador, que é algo, a gente estava falando no bastidor aqui, Eduardo, antes, como parece que a esquerda ela tem um checklist de críticas ao Bukele, né, que eles se repetem em todos os lugares. Então eu fui lá no Flow falar com o Igor, com o Tramontina já sacou a listinha de críticas ao Bukele e começa a ler as críticas, né, que são repetidas, é sempre a mesma. O Bukele é um ditador, não existe processo penal, não existe direitos humanos, não existe princípio da legalidade. E a gente foi para lá e viu que não é nada disso, né, que é tudo baseado dentro de um sistema jurídico que eles construíram com base em doutrina de 1960, que já existe há muito tempo, mas que eles conseguiram um momento perfeito para conseguir implantar a solução que era necessária. Pois é, são vários assuntos, assim, várias perguntas que foram colocadas até aqui, mas você acredita que dá para fazer o que foi feito em El Salvador aqui no Brasil, Eduardo? Com certeza. A questão principal está no Congresso Nacional. O que acontece? Eu vou falar um pouquinho da história do Bukele aqui. O Bukele ele foi prefeito da capital de El Salvador, cidade de São Salvador. Muita gente vai ter déjà vu aqui. E aí ele teve uma dificuldade muito grande, quase que ele não concorre à presidência da República. Por quê? Porque ele faltava um partido. Ele não tinha um partido, Bukele. Então ele entrou num dos dois partidos tradicionais, né, lá no, vamos chutar aqui, o PSDB, lá de El Salvador, e foi eleito em 2019. Quando o Bukele foi eleito, ele começou a transformação? Não. Quando o Bukele foi eleito, ele foi igual ao Jair Bolsonaro, tentando fazer algo diferente, levando o interesse do povo em primeiro lugar, e a Suprema Corte e outros agentes sempre bloqueando ele. Ele também não tinha maioria no Congresso. Lá vai lembrar, o Congresso é unicameral, tá? Não é Câmara e Senado, não. É um só. É um parlamento único. Só que em El Salvador, ao contrário do Brasil, existe o que eles chamam lá de eleição de meio de mandato, que são eleições para renovar o legislativo. Então o Bukele entrou em 2019, 4 anos de mandato. Com 2 anos, veio uma nova eleição. E aí ele tinha um partido dele, que se chama Nuevas Ideias. Novas Ideias. No partido dele, sabe quantas vagas ele conseguiu das 84 vagas do parlamento de El Salvador? Ele fez 64. A partir do primeiro dia, no primeiro dia do novo parlamento, sabe qual foi a primeira coisa que o parlamento votou? O impeachment de todos os ministros do STF de El Salvador, mais a PGR. Nesse momento eu cheguei a twittar, né, falando, né, que olha o que está acontecendo em El Salvador, olha que interessante, vamos olhar de perto. Aí o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, veio, me preocupa este post do Eduardo Bolsonaro. Porque é sempre assim, o ser humano, você entendeu assim, naturalmente, né, tem 2 tipos, né? Tem o político que é vagabundo mesmo, e tem não só o político, mas o cidadão que ele tem medo da mudança. O cara, ele é arredio, cara, vamos ao invés de fazer um podcast, vamos fazer um jornal escrito, cara, vai gastar dinheiro, de repente vai ter o dinheiro que a gente não tem. Enfim, muitas vezes o ser humano ele não topa novas ideias, é difícil ele ser disruptivo. Então o Bukele, com o apoio do Congresso, ele foi disruptivo, ele conseguiu fazer isso, e então, com o STF alinhado com as ideias do Bukele e do Congresso de El Salvador, aí ele deitou e rolou. Aí ele começou a botar bandido preso. Aí ele rompeu com essa ideologia toda de direitos humanos, que tá na base dessa porcaria toda que a gente vive de segurança. Aí ele mudou o discurso. Todos aqueles caras sempre falavam, não, olha isso. Porque é o seguinte, o que a gente tá vendo hoje no Brasil? É a maior hipocrisia que tem. O cara, um traficante é preso, o Beiramar é preso, o Marcola é preso? Não, devido ao processo legal, garantia pela defesa. Não solta. André do Rap, não. André do Rap tem direito constitucional a isso. Aí solta o André do Rap vai para Paraguai, beleza, acabou. Bolsonaro, não. Aí a coisa muda. Então o que acontece? A gente está vendo no Brasil que essa ladainha toda de quem fala de lei, etc., isso valia até certo ponto. A gente está vendo agora com um processo que não é só contra o Bolsonaro, né? Os assessores dele, o pessoal do Rio de Janeiro, não valeu porcaria nenhuma. Porque, pessoal, vou te dar um exemplo. Você não pode ser responsabilizado por fato de terceiro. O que isso significa? Se eu tô aqui com o Bilinski, e o Bilinski, sei lá, cara, tá tomando um processo e vai para outro país, o que eu tenho a ver com isso? Aí o Alexandre de Moraes vai e me manda pra cadeia porque o Bilinski saiu daqui. O Alexandre de Moraes acabou de dar essa decisão na prisão preventiva do Bolsonaro, onde ele botou como os argumentos, ele falou o seguinte, o deputado Alexandre Ramagem é do partido do Bolsonaro e foi para os Estados Unidos. O deputado Carla Zambelli é do partido do Bolsonaro e foi para a Itália. Eduardo Bolsonaro, situação totalmente diferente, porque não tinha nem investigação quando eu vim aqui para os Estados Unidos, está nos Estados Unidos, é do partido de Bolsonaro. Logo,
a risco de fuga do Bolsonaro. Eu falo, meu Deus do céu, cara, cadê os direitos humanos que valeu pra todo traficante na história do país? Mas não Então, foi porque seu pai tentou romper a tornozeleira? Com Não, ferro de a solda, decisão que aí judicial não foi isso, que não. decretou a prisão preventiva do Jair Bolsonaro já estava pronta com base única e exclusivamente na convocação para uma vigília feita pelo Flávio. Que não foi, na verdade, um rompimento, o dano à tornozeleira eletrônica foi mais um argumento, não foi o argumento. E esse dano, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o dano à tornozeleira, o rompimento de tornozeleira não dá causa à prisão preventiva, como no caso do Fernando Collor de Mello. Entendi. Vale lembrar, Gil, só para colocar mais um parênteses aí, complementar que o Vinícius ele matou praticamente a charada inteira. A decisão do Moraes são 17 páginas. A tornozeleira é um parágrafo. E aí ele já adiantou, né? O Fernando Collor rompeu a tornozeleira, violou sei lá o quê, e não foi enviado para o presídio. E o relator do Collor era também o Alexandre de Moraes, né? Então tudo com o Bolsonaro é a primeira vez na história, etc. E o Moraes, por que o Moraes ele criminalizou a vigília do Flávio? Só para deixar bem claro aqui. É porque ele quer acabar com o movimento do Bolsonaro. Então o Bolsonaro está inelegível. Quem é que pode concorrer? Eduardo. Pô, colado na militância. Pesquisas falam que o Bolsonaro transfere mais de 90% dos votos dele para mim, se eu concorrer à presidência. O que eles estão fazendo? Estão se expondo, indo no ridículo de me acusar por um crime de coação. Aí com o Flávio Bolsonaro começou -se a suscitar isso também. Ah não, o Eduardo tá nos Estados Unidos, fala que não volta, que senão vai ser preso. Então, talvez o Flávio seja uma alternativa, bem próxima do Jair Bolsonaro. Aí o que o Moraes faz? Ele criminaliza uma vigília, que ocorreu diversas vezes enquanto o Lula era preso. Uma vigília que é um ato ecumênico religioso, e ele prepara o terreno para ir para cima do Flávio. E aí tem uma imprensa prostituta, principalmente um grande veículo de comunicação, que trata isso como normalidade. Só que é o seguinte, eu tô alertando para o quê? Né? Depois a gente retoma aqui a questão de El Salvador. O que eu tô alertando? É do perigo que o Brasil está correndo. Tem um país na América Central que se chama Nicarágua, que ninguém reconhece a eleição. Por que ninguém reconheceu a eleição da Nicarágua? Porque o atual ditador, o Daniel Ortega, ele prendeu 7 opositores políticos. Se o Moraes prende Bolsonaro, ele praticamente está decretando ao exílio, né? Ele não vai me prender porque ele não pode. Se ele pudesse, até me torturava, igual tá fazendo com meu pai. Bolsonaro, Eduardo, Flávio. Quem é que vai reconhecer uma porcaria dessa como democrática? Entendem? Assim... E a gente está alertando, tá falando, olha, vai dar problema. Vou ser educado aqui, não vou usar a palavra que eu usei na tribuna outra vez, não. Pode vai falar dar problema, quiser, vai dar problema. E os caras estão... Mas você acha que no depoimento que foi colhido dos generais do Exército, né, nenhum deles negaram a trama do golpe? Que havia um golpe, rolou um golpe. O que você pode me falar sobre isso? Pô, eu quero que você me diga, onde é que tem um paralelo no mundo de 1.500 pessoas, velhinha, vendedor de algodão doce que foi preso, porra, uberista... Todo mundo, sem nenhum tiro, sem nenhuma arma apreendida, fosse dar um golpe. Eu vou fazer o seguinte. Você acha que o Bolsonaro deixou de ser presidente, esperou para dar um golpe, passou 4 anos lá. Ele esperou quando ele não era mais presidente. Antes de sair da cadeira, ele nomeou os chefes de força que o Lula indicou. Aí, antes dele passar a faixa, ele viajou para os Estados Unidos. Aí depois, num domingo de janeiro, que é férias em Brasília, né? O Alexandre de Moraes estava em Paris, na França. Aí ele vai e manda sua tropa de 1.500 pessoas desarmadas, entre elas crianças, velhinhas, etc. Para dar um golpe. Isso é praticamente um crime impossível. Não existe isso. Não, mas tenta convencer. Eu vou convencer você, ó. Você, meu irmão. Você topa dar um golpe com 1.500 velhinhas? Você acha que vai dar certo? Não, mas a questão é que eu tô falando assim. Não, mas eu falo assim, o que qual um canhão, com um avião, com blindado, com mas tropas. Essa conversa não rolou com o Exército? Isso não aconteceu? Não. Ninguém chamou os generais do Exército, falou assim, ó, vamos tentar fazer algo, vamos tentar tomar o poder, não vamos reconhecer as eleições, o resultado delas. O que ocorreu foi o seguinte, Jair Bolsonaro se consultou com seus assessores, né, alguns deles militares sim. O que pode ser feito? Chegamos a essa situação. O que pode ser feito? Né? As eleições ocorreram de maneira totalmente sem transparência. Vale lembrar que o Barroso, quando era presidente do TSE, interferiu no Congresso para não deixar aprovar o voto impresso. Eu só não sei a quem que faz mal mais transparência no processo eleitoral. Inclusive, essa bandeira é originalmente de Leonel Brizola, do PDT. Começou lá nos anos 80, mas enfim. Ocorreu essa eleição totalmente conturbada. O pessoal está revoltado. Pedimos uma investigação ao TSE. O Moraes do TSE nos multou em 22 milhões de reais.